Graça e paz, amados irmãos do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. É isso, hoje nós estamos novamente aqui com o Papo Mais Que Reto. Ontem, exatamente dia 8 de novembro, nós gravamos a mensagem que foi do dia 30 de outubro, né? Fechando assim o mês de rememorarmos, onde rememoramos a reforma religiosa. Então, o quinto domingo, que foi o dia 30 de outubro, nós falamos sobre somente a glória de Deus. E hoje, exatamente dia 9 de novembro, nós estaremos trazendo para você a mensagem do dia 6 de novembro, domingo agora, o primeiro domingo onde tivemos o privilégio até mesmo de comemorarmos, celebrarmos, relembrarmos, refazermos a ceia do Senhor como igreja, como parte, né, da igreja do Senhor. Então, hoje nós estaremos aqui também trazendo a mensagem que foi de domingo. Estejamos atentos. Mas antes também, queridos, eu quero lhe pedir o seguinte: não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu joinha, até porque nós postamos em todas as redes sociais, grupos, né? Eu particularmente, no nosso canal, eu faço isso, né? E a intenção aqui não é de me promover, até porque eu não tenho nada para ser promovido, né? Eu prefiro caminhar com a filosofia de João Batista, que eu diminua e que Cristo continue a crescer. Na verdade, ele já é o grande Deus, o grande Senhor na nossa vida. Mas eu quero que você entenda que a finalidade aqui não é a minha promoção, de forma alguma. E sim, levarmos a mensagem de Jesus para os sedentos, aqueles que querem ouvir, aqueles que querem ser edificados, que querem ter uma mudança de vida, que querem caminhar com Jesus, fazer parte desta grande família, que é a família dos remidos do Senhor. Então, nós queremos e temos por objetivo isto, tá certo? Então, envie para os seus amigos, né? Compartilhe, né? Os seus amigos que você sabe que tem interesse de ouvir a mensagem do Senhor, peça para se inscrever no nosso canal, porque a mensagem aqui que nós trazemos, com certeza, ajuda o nosso dia a dia a compreendermos melhor as revelações do Senhor, porque ele se revela através da palavra dele, ok? Então, mais uma vez, repito, não é para minha promoção, longe de mim, ok? Longe de mim. Vamos lá para o que nos interessa, Papo Mais Que Reto, né? Papo Mais Que Reto, Daniel capítulo 2, a mensagem é baseada nesse texto, Daniel capítulo 2, dos versos de 20 a 23. Vou ler a palavra de Deus, por gentileza, se quiser ler também, abra sua Bíblia e acompanhe. E se não tem a Bíblia, escute bem a palavra do Senhor, porque ela por si só já nos edifica, já nos traz a revelação de quem é este Deus. Ok? Assim diz a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 2, dos versos de 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Até aqui, queridos. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que aqui é a história de Daniel, né? Daniel viveu um tempo um pouco conturbado, né? No tempo do megalomaníaco rei Nabucodonosor. E este rei tem... Eu vou aqui passar em breves pinceladas muito rápido para que você compreenda a mensagem que eu vou trazer. E o rei teve um sonho perturbador e manda trazer adivinhos, astrólogos, filósofos, entendedores do tempo, para que assim pudesse
decifrar o sonho que ele havia tido. No entanto, nenhum acertou. O copeiro do rei, até então, Nabucodonosor, sabia de Daniel, né? Sabia que Daniel, ele era servidor do Deus eterno, do único Deus. E assim o rei manda chamá-lo. Como na terra onde ele habitava, o nome dele não era conhecido como Daniel, e sim Belsazar, foi trocado o nome dele, dos seus companheiros. Então, o copeiro manda os soldados levá-lo até o rei, que o rei queria conversar com ele. Então ele decifra o sonho do rei. Né? O sonho do rei era sobre a imagem. E na imagem haviam partes, né? Partes de bronze, ferro, massa. E ele dá o conteúdo do que era o sonho. E o rei se admira, porque de fato aconteceu em conformidade como Daniel tinha falado para ele. E eu quero parar por aqui, né? Para que a gente possa entender a mensagem de hoje. Quando Daniel, a mensagem começa aqui, né? A mensagem nós vamos começar aqui, a introdução. Daniel faz esse cântico, é uma doxologia, um cântico ao Senhor, é um louvor ao Eterno. E neste louvor eterno, ele nos apresenta, este Deus cujo ele serve. E eu quero dizer que nós vivemos em uma época que nós vivemos também de tensão. Vivemos tempos em que muitos, e até nós também, de certa forma, concordamos, nós vivemos tempos incertos, tempos duvidosos em que surgem perguntas, indagações sobre o futuro, de como será o amanhã. Como será o amanhã? Todos nós queremos saber como será o amanhã. Não foi só o rei Nabucodonosor que queria saber acerca do futuro. Em todos os tempos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, houveram pessoas que sempre quiseram saber sobre o futuro, sobre como será o futuro, o que acontecerá, sejam com os povos, sejam com os reis, sejam com os governos, sejam com os soberanos. E todos querem saber, até mesmo o próprio povo simples quer saber de como será o amanhã. Tempos duvidosos, para muitos tempos duvidosos, no entanto, para outros não. Para outros não. Para alguns nós não vivemos tempos de especulações. Nós vivemos tempos onde temos a certeza de que Deus, o eterno soberano, está no governo de todas as coisas. E que podem criar tudo, e que podem orquestrar tudo. Mas, porém, todavia, Deus está no controle de todas as coisas. Os tempos para muitos se tornam duvidosos quando os mesmos não conhecem aquele que criou o próprio tempo. Tempos duvidosos para aqueles que, afinal de contas, não conhecem, não têm uma experiência, nunca teve e não tem uma experiência com o Senhor Criador de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Deus criou céus e terra e mar. Deus criou os animais, as aves, as árvores, tudo. Então isso nos dá a certeza de que Deus, ele está no controle de todas as coisas, por mais duvidosas que aparentem ser. O nosso Deus é o Deus que não orquestra, mas escreveu a história de tudo o que acontece. Mediante o que nós estamos a dizer aqui, afirmar,
eu quero trazer uma palavra sobre o Deus que está acima dos tempos e acima das circunstâncias, pois ele é soberano e Senhor. É assim que Belsazar, ou Daniel, ele nos apresenta o Deus cujo ele serve, cujo os judeus serviam, servem, e cujo cristianismo também serve. O Deus que está acima dos tempos e das circunstâncias, pois ele é soberano e Senhor. Pensemos então no que Daniel nos apresenta. Eu quero que você já, mesmo sem ter ouvido, que você possa pensar neste Deus e depois dizer amém, assim seja. Primeiro eu quero pensar no que ele está dizendo aqui no verso 20, onde, vamos reler, onde ele diz: disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. Uma das primeiras coisas que Daniel reconhece no Deus que ele serve é que ele é eterno. E como eterno, ele não se limita ao tempo, já que o tempo não é eterno. Às vezes nós pensamos que o tempo é eterno, e ele não se limita ao tempo, porque ele é o Criador do tempo. Ele fez o tempo exatamente para que o tempo nos limite àquilo que nós somos, não tenha domínio sobre ele, que é Deus, mas que esteja a serviço dele, que é Deus. Ele é o Criador do tempo. Isso significa que ele não é prisioneiro do tempo. Também significa que não está preso nas ações deste tempo, porque a palavra dele diz que ele age de conformidade com o que ele pensa, com o pensamento dele. Afinal de contas, ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Deus não envelhece. Deus não fica doente. Deus, ele não se subjuga ao que as pessoas pensem ou queiram fazer com ele. Ele não se subjuga. Ele não se subjuga aos males. No entanto, nós estamos susceptíveis a ficarmos doentes, a envelhecermos, a termos males em nosso corpo e, o mais triste, no próprio espírito humano, consequência daquilo que herdamos dos nossos pais Adão e Eva. Este é o Deus que Daniel está a apresentar ao rei Nabucodonosor. E depois, se você tiver a oportunidade de ler o livro de Daniel, você vai ver que o próprio rei, apesar de ser politeísta, apesar de adorar várias pseudo-divindades, ele aceita e respeita o Deus de Daniel. O nosso Deus, queridos, ele é de eternidade a eternidade. Nós somos eternos por causa dele, mas somos criaturas. Segundo, eu quero dizer que, lá no verso 21, leia comigo, por gentileza. Diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O Deus de Daniel, na verdade, ele não muda, ele é imutável. Uma das coisas que a confissão de fé declara, nossa confissão de fé de Westminster, diz que Deus ele é eterno. Que ele
está a agir de conformidade com seus próprios pensamentos e que ele não muda aquilo que ele pensou e quer fazer. Por isso, Deus que é soberano, ele que é o criador de todas as coisas do próprio tempo, é ele que chega até mesmo a mudar o nosso tempo. E para facilitar até um pouco mais a nossa compreensão, olhemos aqui para as nossas histórias de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 10 anos. Se você se lembra bem, o nosso clima, né? Tudo era um pouco diferente, embora ainda haja uma ordem criadora, que foi criada por Deus. Os homens, eles tentam danificar aquilo, a obra que Deus criou. E domingo eu dizia, e vou repetir aqui, o mínimo e o máximo que o ser humano faz é destruir ou querer destruir aquilo que Deus criou. Mas a palavra dele diz que ele governa e tudo que ele faz acontecerá em conformidade com os desejos dele. O nosso Deus é um Deus que criou a nossa orbe, criou o próprio planeta, criou os planetas, criou todas as coisas que nós conhecemos, estrelas, né? Planetas, tudo. Ele criou para seguir uma determinada ordem. E isto dá poder de modificar. Mas modificar para que tudo aconteça em conformidade com ele. Para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele. O nosso Deus é o Deus que pode modificar o tempo. Como? Eu costumo dizer, Deus usa até mesmo o próprio ser humano, quando pensa que está fazendo mal porque quer, Deus não deixa de agir através destas pessoas para mostrar que Ele é Deus. Para que sirva de pedagogia, de ensino. Enquanto que tantos estão por aí nervosos, com medo do fim do mundo, do fim dos tempos, porque tudo está diferente, porque tudo mudou, as estações mudaram. Lembre-se, Deus governa todas as coisas. E Deus faz assim exatamente para que o homem aprenda, para que o homem tenha pelo menos a hombridade de reconhecer que existe um soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. E quando assim não acontece, com certeza, a dívida existe e terá de ser paga, não é verdade? Deus, ele é o Deus que dá sabedoria aos sábios. Nós lemos, ele dá entendimento ao inteligente. É o Deus criador. Ele é o Deus e não criatura. Ele é o Deus da criação, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o Deus de Belsazar, de Daniel. É o nosso Deus, é o Deus da igreja. Da igreja que, apesar de ter pecadores, mesmo nós pecadores reconhecemos a Ele como Senhor de nossas vidas. E que pode modificar a história da humanidade. Terceiro, queridos, vamos ler o verso 22, onde diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Até aí. Ele revela o profundo e o escondido, reconhece o que está em trevas e com ele mora a luz, disse Daniel. Aqui me faz pensar no que o salmista, lá no Salmo 139, de 1 a 13, escreveu.
Para onde fugirei? Para onde irei? Se subo, lá tu estás. Se desço no mais profundo, tu também estás. Ele é o Deus que está em todas as partes. Um dos atributos de Deus, na verdade são 3 atributos de Deus, mas um dos atributos dele é que ele é onipresente. Que ele é, olha, vou dizer os 3. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, porque ele é eterno. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta o homem, o ser humano, achar que faz as coisas escondidas. Porque Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus conhece cada obra de sua criação. Deus, ele está presente na nossa vida. Deus está presente na natureza. Não sou panteísta, pelo amor de Deus. Não sou panteísta, mas a natureza nos mostra que Deus está presente em todas as coisas. Deus, ele está presente até naquele que você julga um miserável, porque através da miséria Deus pode agir e tornar um agraciado. Ele é o Deus completo. O Salmo 139, de 1 a 13, mostra este Deus que Daniel serviu, que a igreja serve. Um Deus que não está escondido, oculto, distante, longe dos acontecimentos, porque ele está bem presente. Enquanto que o ser humano pensa que tudo o que faz às escondidas, se acorde atento. Deus conhece as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as nossas obras. É bem verdade que existem pessoas que dizem assim: mas fulano é assim, Beltrano é daquele jeito, Cicrano é daquele outro jeito. Foque em Cristo. Foque em Cristo, porque você serve a Cristo. A igreja é dele. Apesar de na igreja haver trigos e joios, este grande campo pertence a ele. Os que são dele são agraciados. Os que não são dele. Trazendo aqui aquela imagem, né, do semeador, onde semeou e de noite veio, e que quando começou a crescer, ele viu que junto estava nascendo trigo e joio, e quis arrancar trigo e joio. Aliás, quis arrancar o joio, pensando que levaria apenas o joio. E o senhor, dono, proprietário da terra, disse: não, deixa crescer. Porque quando crescer você sabe identificar, e você vai separar. Do lado direito porá o trigo, do lado esquerdo porá o joio. O trigo servirá para alimento, enquanto que o joio será queimado, e até mesmo o vento levará a palha. Meus queridos, o nosso Deus é o Deus completo, que fez, que criou, que está presente, que caminha junto à sua igreja, que não se distanciou da sua igreja, que governa a sua igreja, que governa o seu povo. Às vezes nós nos esquecemos desta verdade, mas precisamos nos lembrar. Eu quero encerrar fazendo a conclusão, lendo o verso 23, onde diz assim: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Essa doxologia
este louvor que Daniel ele faz, que ele canta, a igreja deveria estar cantando. A igreja deveria estar lembrando deste Deus, que é um Deus da aliança, um Deus que fez aliança. É o Deus dos nossos pais, é o Deus dos nossos avós, é o Deus dos nossos bisavós, e assim sucessivamente. Quando falo bisavô, bisavós, avô, avó, ele é o Deus que os nossos antepassados serviram e que nós servimos. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus da eternidade à eternidade. Ele é o Deus que os nossos antepassados serviram e não se arrependeram. Ele é o Deus que foi adorado pelos nossos pais e os nossos pais não se arrependeram. Ele é o Deus que nós devemos servir, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é amoroso. O amor dele é tão eterno que Ele nos deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Aquela conta que deveria ser minha e tua, Ele pagou. A cédula que nos levava para o inferno foi rasgada. Por causa deste amor que é eterno. Por causa deste amor que não tem tamanho, profundidade, largura, porque o tamanho, profundidade e largura não caberia. Este é o Deus que nós servimos e que proclamamos. É o Deus que nós dizemos: não sirva a Deus baseado em pessoas. Sirva a Deus baseado no que Ele é. Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que mandará com certeza o seu Filho Jesus. Esta vez Ele veio com todo amor, mas também virá como juiz de justiça, para fazer a divina justiça. Isso não quer dizer que Ele deixou de nos amar, mas o que o homem faz, isto certamente, o que o homem planta, certamente ceifará. Que Deus seja louvado e engrandecido a todo momento. Que a tua vida seja pautada no desejo de Deus, não no que você pensa, no Deus que você acha, no Deus que você pensa que Ele funciona de acordo com o seu jeito, o seu jeitinho. Não. Ele é Deus, é por isso que Ele é soberano. Ele age de conformidade com a vontade dEle e não a nossa vontade. Não se deixe levar pelo que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo foi a voz de Deus. A voz de Deus é dEle, somente dEle. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, Papo Mais Que Reto. Quero te fazer um convite, tá certo? Domingo agora, 12, nos visite, Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. O culto, pela manhã nós temos Escola Bíblica Dominical 9 horas, estamos estudando o Apocalipse, e à noite o culto vespertino às 18h30. Você, sua família é nosso convidado, e se você comparecer, com certeza será um enorme privilégio para nós tê-los conosco. Ah, mas a minha família não pode ir. Eu pude vir só, eu posso ir só. Então vá só. O bom é que se você for levar a sua família, tá certo? Que Deus seja louvado, meu irmão. Que esta mensagem seja para edificação, construção da sua vida. Até o próximo Papo Mais Que Reto. Deus te abençoe.